Igreja, eu sei o desafio que é estar aqui à frente, né? É tão confortável para mim estar ali dentro daquele aquário, né? Mas é tão natural para mim, mas realmente é desafiador. Mas realmente é um momento que a gente não pode dizer não para o Senhor. Não há como, né? E dentro desse desafio, só Deus sabe quantas coisas se levantaram para impedir que eu estivesse aqui essa noite. E também para que eu dissesse, não, Senhor, espera mais um pouquinho, que eu estou chegando daqui a algum tempo. O inimigo muitas vezes quer lançar sobre nós os nossos erros, as nossas fraquezas. E apesar de nós desejarmos tanto mover de Deus para a nossa geração, mas muitos jovens não têm encontrado forças no Senhor para vencer as suas dificuldades, suas lutas nos dias de hoje. E é por isso que eu clamo, é por isso que eu convoco, como eu fiz com a igreja, para que a gente, mergulhe de verdade, igreja, nessa visitação que o Espírito Santo está fazendo nesses dias. Eu não sou o mais preparado, o mais capacitado, de longe, mas eu entendi que o reino de Deus é feito pelos servos que se voluntariam a sujar as mãos com aquilo que muitas vezes ninguém quer se envolver. Aquilo que muitas vezes você quer estar pronto para fazer, mas nunca vai estar. Aquilo que você acha que precisa estar preparado, mas talvez nunca vai estar. E você vai postergando a agir de Deus sobre a sua vida e sobre o que Deus quer fazer através de você na nossa geração. Mas é por isso que eu convoco você, igreja, junto comigo. Vamos caminhar nesse propósito. Vamos abrir as nossas portas espirituais para que o vento de Deus sopre sobre as nossas vidas e sobre esse lugar. Em nome de Jesus. Não fiquemos de fora da visitação do nosso Deus, porque não queremos perder o tempo da visitação dele sobre as nossas vidas. Amém. Meu Deus, eu comecei já chorando. Meu Deus. Amém, igreja. Vamos abrir a palavra do Senhor. Era tudo que eu não queria, já essa hora, mas... Amém. No livro do profeta Amós, capítulo 9, versículo 11 ao versículo 15. Você aí foi ler sua Bíblia. Não é um livro tão fácil, né, de achar, mas é bom que você revê aí os profetas menores, né, que você talvez nem... Mas vai estar aqui também projetado. Amém? Você está comigo? Amém? Amém. Diz assim o texto. Eu vou ler aqui com vocês. Diz assim: naquele dia levantarei a tenda caída de Davi, consertarei o que estiver quebrado e restaurarei as suas ruínas. Eu a reerguerei para que seja como era no passado, para que o meu povo conquiste o remanescente de Edom e todas as nações que me pertencem, declara o Senhor, que realizará essas coisas. Dias virão, declara o Senhor,
em que a ceifa continuará até o tempo de arar, e o pisar das uvas é até o tempo de semear. Vinho novo gotejará dos montes e fluirá de todas as colinas. Trarei de volta Israel, o meu povo exilado. Eles reconstruirão as cidades em ruínas e nelas viverão. Plantarão vinhas e beberão do seu vinho. Cultivarão pomares e comerão do seu fruto. Plantarei Israel em sua própria terra, para nunca mais ser desarraigado da terra que lhe dei, diz o Senhor, o seu Deus. Amém, igreja? Na verdade, antes de discorrer sobre esse texto, eu gostaria de explicar um pouco o contexto. Quando o profeta fala da palavra de Deus sobre o tabernáculo de Davi. Na verdade, desde os tempos antigos, por sinal até desde a criação, Deus revelou formas de se relacionar com o homem. Pessoalmente, na criação, no jardim com Adão. E pós-queda, após ter o seu vínculo quebrado com o homem, Deus estabelece algumas formas em que ele se relacionaria com o ser humano. E numa dessas formas se daria pela Arca da Aliança. E essa arca, ela estaria em alguns lugares específicos para que o povo de Deus, ou algumas pessoas, pudessem ir até o local onde essa arca se encontrava e ali adorar ou falar com Deus. E desde o tempo de Moisés, desde que o povo de Israel foi escravo no Egito, até o momento do êxodo, da sua libertação, liderados por Moisés, Moisés já havia construído tenda para que essa arca ficasse, para que dentro dela, dessa tenda, ele e os sacerdotes pudessem consultar a Deus, para que Deus falasse o que ele queria para o seu povo. Com isso, Deus estabeleceu que em alguns lugares haveria essa manifestação, onde essa arca tivesse. E no tempo de Moisés, ela habitava na tenda do encontro, que era um lugar em que Moisés ia até lá, consultava a Deus, onde estava essa arca, e ele repassava a mensagem que Deus tinha para o seu povo, o povo de Israel, nessa circunstância, especificamente o povo de Israel. Dentro disso, a arca ficava no templo de Moisés, primeiro na tenda, até ficar no templo de Moisés. Porque durante essa trajetória, estou explicando o contexto para que os irmãos entendam do que é que se trata. Ela habitava com o povo no deserto, nessa tenda que Moisés havia construído, que era a tenda do encontro. E muitos anos depois, alguns anos depois, ela ficou no lugar específico, no templo de Moisés. Não, no de Moisés mesmo. E depois, essa arca foi tomada, depois de um tempo que já havia sido conquistada, a terra prometida, a arca havia sido levada pelos filisteus, após a derrota de Israel numa batalha. Então, ela já habitava no templo de Moisés, depois de ficar nas tendas, quando ficava no deserto. Onde ela ficava, na sinagoga, no lugar santíssimo, onde só o sumo sacerdote, uma vez a cada um longo período, deveria cumprir uma série de pré-requisitos e de uma liturgia para poder adentrar esse lugar onde estava a Arca do Senhor. Depois que a Arca do Senhor ela é tomada pelos filisteus, os filisteus devolvem ela, como alguns irmãos já sabem, devido a uma série de consequências que Deus trouxe ao povo filisteu, devido a eles terem levado a Arca do Senhor do povo de Israel. Depois disso, os filisteus devolvem a arca e eles já colocam o povo de Israel, pega a arca de volta e deixa na casa de Abinadab. Na casa de Abinadab, depois de um tempo,
O próprio Davi, depois, a arca foi para casa de Abinadab antes mesmo de Saul ser levantado como rei. É importante frisar isso. Durante o reinado de Saul, e quando Davi se levanta, a arca do Senhor, ela vai para a casa, Davi a transporta para a casa de Obed-Edom. A princípio, Davi queria levar a arca para Jerusalém, para a cidade de Davi, chamada. Porém, acontece um incidente em que um dos levitas, um dos que não eram levitas, ele foi tentar segurar a arca do Senhor, né, no gesto, aos olhos do Senhor de irreverência, e ele acaba sendo fulminado, e Davi, ele teme ao Senhor, e por isso ele acaba não levando a arca inicialmente para a cidade de Davi, mas para a casa de Obed-Edom, aonde a arca ficou por 3 meses, e o Senhor prosperou a casa de Obed-Edom. Perante isso, depois que Davi levou a arca para a casa de Obed-Edom, e o Senhor prosperou aquela casa, Davi sim transfere aquela arca do Senhor, cumprindo um requisito de 6 passos e um sacrifício perante o Senhor. Tamanho o temor que Davi estava perante Deus. E ele leva para a tenda de Davi, aonde nós chegamos na profecia do profeta Amós. Amém? Você está comigo? Você conseguiu entender? Ficou claro? Então, o profeta Amós fala sobre a tenda de Davi. Foi o lugar onde a arca do Senhor habitou. Depois de todo esse tumulto, essa confusão. E aí os filisteus roubam a arca, ele fica. Aí fica na casa de Abinadab. E aí depois para a casa de Obed-Edom por 3 meses. E agora a arca do Senhor está ali na tenda de Davi. Onde anos mais tarde, sim, ela iria para o templo de Salomão, que havia sido construído, aonde a arca do Senhor iria. Amém? E a Bíblia fala sobre essa tenda de Davi, onde a arca ficou, como um lugar que, quando Davi colocou ela naquele lugar, Davi se regozijou no Senhor. Aquela tenda ali representava a presença manifesta de Deus. E Davi adorava, ele dançava, ele louvava perante a presença de Deus. Mas o que isso representava? A vida de Davi em si foi a vida de um homem que já apontava para Jesus. Davi viveu em meio à antiga aliança, ao Antigo Testamento. Não era a graça ainda, mas Davi, em muitos salmos, em muitas das suas declarações, ele apontou para Jesus. Ele apontou um novo modelo de que Deus estaria adotando para se relacionar com um homem. Porque já na tenda de Davi, já o livro de 2 Samuel já vai descrever. A arca da aliança já estava na tenda de Davi, mas já não havia a liturgia necessária que havia no templo de Moisés. Você entende? Ainda não era Jesus, ainda não era a graça, mas Deus já estava desenhando um novo modelo de relacionamento com o homem. Já não tinha tanta liturgia. Eu não vou abrir, mas você pode ver em 2 Samuel, capítulo 6, versículos 16 ao 19, Davi estava na tenda com a arca, dançando, adorando e louvando. O que antes não podia ser feito. Precisava um sumo sacerdote, roupas de linho, cumprir uma série de pré-requisitos, as cinzas. Uma vez, por um determinado tempo, acho que era um ano, uma vez por ano, uma série de requisitos. Tenda de Davi, a arca da aliança estava lá. A presença de Deus estava manifesta, mas Davi, na presença do Senhor, louvava, adorava e dançava. Era um novo modelo sendo escrito por Deus para voltar a se relacionar com o homem como antes. Não era Jesus ainda, não tinha vindo. Mas Davi, não só nessa passagem, como em várias outras de sua vida, apontava para o Mestre. Apontava para a vinda do Senhor Jesus, que haveria de reatar a nossa relação com Deus. Em Isaías 16:5, o profeta messiânico fala também de um justo juiz que se assentaria no trono da tenda de Davi, apontando
para o próprio Jesus. Isaías, o profeta messiânico, ele também apontou para Jesus. E ele falou que nessa tenda de Davi haveria de se assentar um justo juiz. E que ainda viria apontando para o Messias, assim como Davi o fez. Podemos perceber que assim como fez alguns profetas do Antigo Testamento, e também na própria pessoa de Davi, Deus começava a desenhar o plano de reaproximação da sua pessoa com o homem. Um novo modelo. Amém? Queridos, a tenda de Davi era um lugar simples, provisório, mas aonde a presença do Senhor se manifestava gloriosamente. A tenda de Davi, irmãos, não era o templo de Salomão, ainda não era. Mas ali estava a presença do Senhor. Era um lugar provisório. Era um lugar construído só para que a arca estivesse lá. Não era algo que foi feito para aquilo. Era provisório. Mas a presença de Deus já estava lá manifesta. Você pode entender isso? Você já pode entender que Deus já estava derrubando alguns estereótipos. Deus já estava mudando alguns paradigmas no meio do seu povo. Desde a antiguidade. E Davi, já dentro do seu reinado, em 2 Samuel capítulo 7, versículo 1 ao 7, Davi já sendo rei, já no seu trono, com todo o esplendor, ele fica preocupado com alguma coisa. Vamos ler o texto? Está aqui. Diz assim: o rei Davi já morava em seu palácio, e o Senhor lhe dera descanso de todos os seus inimigos ao redor. O cara já estava bem de boa. Certo dia, ele disse ao profeta Natã: aqui estou eu, morando num palácio de cedro, enquanto a arca de Deus permanece numa simples tenda. E o profeta Natã responde a Davi: faze o que tiveres em mente, pois o Senhor está contigo. E naquela mesma noite, o Senhor falou a Natã, ao profeta: vá dizer ao meu servo Davi, que assim diz o Senhor: você construirá uma casa para eu morar? Eu não tenho morado em nenhuma casa desde o dia que tirei os israelitas do Egito. Tenho ido de uma tenda para outra, de um tabernáculo para outro. Por onde eu tenho acompanhado os israelitas, alguma vez perguntei a algum líder deles: a quem ordenei que pastoreasse Israel, o meu povo? Por que você não me construiu um templo de cedro? Meu irmão, sabe o que é que Deus está dizendo? Davi agora preocupado, de boa. Mas não, eita, calma, mas... eita, ó. Eu aqui, bem de boa, num palácio. E a arca do Senhor está numa tenda lá, improvisada ainda, ó. Meu Deus, como é que eu não pensei em fazer uma reforma naquele lugar? Como é que eu não pensei em fazer algo melhor? E Deus estava dizendo: você acha que eu estou preocupado aonde eu vou me manifestar? Você acha que é nesse prédio? Você acha que é porque é uma tenda que eu não vou me manifestar? Você acha que é porque tem uma construção bonita que eu não vou agir com a minha presença? Você acha que é porque é uma simples tenda? E todo esse tempo, vocês se preocuparam em fazer algo estrondoso, um templo grande para habitar a minha presença? Eu tenho habitado, não importa onde vocês estiveram. Eu tenho habitado nas tendas, eu tenho habitado em vários lugares. Vocês estão preocupados com um prédio, com o lugar físico onde a minha presença vai estar? Será que isso tem alguma relação com os dias de hoje, meus irmãos? Será que Deus está falando algo ao seu coração? Será que muitas vezes a gente enquadra Deus e a sua vontade naquilo que a gente quer que aconteça ou como quer que aconteça? Será que nós nos dias de hoje não fazemos o mesmo questionamento? Será que a gente não está preocupado
com o que não prioridade? Será que Deus não está chamando para olhar para aquilo que é essencial? Será que Deus não está nos chamando para ver essência mais do que aparência? Desde a antiguidade, Deus não está preocupado com as aparências, com o templo enfeitado, com uma roupa bem vestida. Ele procura um lugar onde possa habitar e manifestar a sua presença. Amém? Amém, meus irmãos? Deus não habita unicamente em templos, mas nas casas, nas células, nas escolas e em todos os lugares onde existe um lugar para a sua presença se manifestar. Deus está com você na sua casa, na sua célula, quando você se abre para receber uma casa de paz, quando você anda até aquela escola, quando você vai até o seu trabalho. Ali a presença do Senhor está com você. Não é porque existe um lugar específico, não é porque existe um templo, não é porque existe esta casa aqui é só a casa onde a gente faz o nosso culto. Deus está preocupado onde existem corações, onde a presença dele pode se manifestar. Sua vida é quem vai conduzir a presença do Senhor. E Deus estava mostrando isso, que Ele estava mudando a forma como o ser humano se relacionava com Ele. Porque a presença de Deus antes só se dava em determinados lugares e até em determinados tempos. Mas agora Deus já começa muito antes de Jesus vir a descrever um novo modelo, e que Deus estava chamando a atenção de que Ele estaria preocupado com o essencial, com a manifestação da sua presença, com o seu povo, não mais com a estrutura, não mais com a aparência, não mais com aquilo que era passageiro. O texto de 2 Crônicas, capítulo 6, versículo 18 e 19, o próprio Salomão, já depois que a Arca da Aliança não estava mais na tenda de Davi, ela já havia sido, depois de alguns anos, levada para o templo de Salomão e ali habitou por muitos anos. O próprio Salomão, quando constrói aquele templo, ele mesmo se dá conta. E ele fala: mas será possível que Deus habite na terra com os homens? Os céus, mesmo os mais altos céus, não podem conter-te, muito menos esse templo que construí. Ainda assim, atende à oração do teu servo e ao seu pedido de misericórdia. Ó Senhor, meu Deus, ouve o clamor e a oração do teu servo, que o teu servo faz hoje na tua presença. Salomão já tinha entendido a jogada. Ele já havia sacado que não era o templo que abrigaria a presença de Deus. Por mais que ele tivesse construído aquele lugar para adoração ao Senhor. Mas talvez da sua linhagem já de Davi, Salomão já havia entendido que Deus não era suficiente para se manifestar porque estava em algum lugar específico. Porque nenhum lugar comporta a presença e a pessoa de Deus. Então Salomão, ele mesmo indaga: Senhor, nem os mais altos céus podem conter-te. Seria este templo que abrigaria o Senhor? Salomão já percebeu que o novo modelo se dava. O texto já saiu, mas no segundo versículo, o 19, ele já percebeu. Ouve o clamor e a oração que o teu servo faz hoje na tua presença. Eu acho que ele nem estava no templo aí. Eu acho que não. Hein, pastores? Ele estava, quando ele fez essa oração, ele estava no templo? Isso, mas eu acho que ele não estava dentro do templo. Mas ele estava na presença do Senhor. Mas ele estava na presença do Senhor. Você percebeu o segredo? Ele clamou. Ele clamou. Ele clamou. E ele ouviu. E o Senhor ouviu a oração, porque ele clamou. E a partir do momento que Salomão clamou, ele estava na presença do Senhor. Não estava no templo. Ele não estava no templo ainda.
Um ponto importante para entendermos é que no texto inicial que lemos do profeta Amós, ele traz uma mensagem especificamente para a descendência do povo de Israel, que era o povo de Deus. Fique bem entendido isso. O povo de Israel, até o momento, era o povo de Deus, era o povo escolhido de Deus, desde que Deus havia separado com Abraão. O povo escolhido de Deus veio com a sua descendência de Abraão através de Isaac. Essa promessa de Amós se destinava ao povo de Deus, ao povo de Israel. Só que tem um detalhe. Essa promessa também foi estendida a nós. Eu queria ler o texto de Atos, capítulo 15, versículo 13. Atos. Pós Jesus, essa mesma promessa foi estendida a nós, chamados gentis, através do apóstolo Tiago. E ele disse assim: quando terminaram de falar, Tiago tomou a palavra e disse: irmãos, ouçam-me. Simão, que era Pedro, nos expôs como Deus, no princípio, voltou-se para os gentios a fim de reunir dentre as nações um povo para o seu nome. Concordam com isso as palavras dos profetas, conforme está escrito: depois disso, voltarei e reconstruirei a tenda caída de Davi, reedificarei as suas ruínas e a restaurarei, para que o restante dos homens busque o Senhor, e todos os gentios que somos nós, e todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, inclusive nessa igreja, amém? Diz o Senhor que faz essas coisas. Puxei até o 19. Conhecidas desde os tempos antigos, portanto, julgo que não devemos pôr dificuldade aos gentios que estão se convertendo a Deus. Ou seja, o apóstolo Tiago, ele está trazendo a promessa e a profecia de Amós para nós, hoje, os gentios. Aqui em Atos, Jesus já havia partido, já havia sido ressurreto. E o apóstolo Tiago lembra da profecia do profeta Amós para o povo de Israel. Mas ele diz: olha, Pedro, ele nos expôs sobre a herança que Jesus trouxe para nós gentios, daquilo que pertencia só aos israelitas, ao povo de Israel. Pedro anunciou isso, porque a gente já foi direto para Atos, mas Pedro já havia anunciado sobre as mesmas bênçãos que nos acompanham hoje, que vieram por intermédio de Abraão e só vieram até nós por causa de Jesus Cristo, amém? Então a mesma promessa que foi dada pelo profeta Amós, ela é válida nos dias de hoje. Reconstruirei a tenda caída de Davi. Mas o texto de Atos, você acha que a tenda de Davi já estava representando o quê? Estava representando o lugar da presença, do relacionamento de Deus com o seu povo. A reconstrução da tenda de Davi apontava para o que Jesus fez. Apontava para o religamento da relação de Deus para com o homem, que havia sido quebrada. Não significava somente a reconstrução de uma simples tenda, ou de um simples lugar onde a arca da aliança estava. Mas o sentido era muito maior do que isso. Essa tenda de Davi era o lugar onde a presença de Deus se manifesta dentro de mim e de você nos dias de hoje. São nossos corações, irmãos. São as nossas vidas. São as suas casas, suas famílias. A tenda de Davi nos dias de hoje é o lugar onde Deus se manifesta, onde Jesus nos reconcilia com Deus. Para aquele povo significava, naquela época, a reconstrução da relação com Deus, para que Deus voltasse a falar com o seu povo. Porque também não foi explicado, a arca do Senhor e o templo foram destruídos depois do cativeiro babilônico. O templo de Salomão foi destruído e desde lá até então a linhagem de Davi e o templo foram destruídos.
E essa promessa também não só aponta para nós, mas para o povo israelita, que foi disperso entre as nações. E há poucos anos atrás, nós pela história podemos presenciar a volta de todas as nações, do povo israelita, ao seu estado judeu. E nós somos testemunhas disso. E também somos testemunhas de que essa promessa está se cumprindo para nós, a igreja evangélica dos dias de hoje. Essa promessa veio para a igreja dos dias de hoje. Deus está querendo restabelecer a relação dele com o seu povo, com a sua igreja, a igreja do Senhor Jesus Cristo no mundo. Não a sua denominação, não a denominação batista, assembleia, presbiteriana, mas a igreja do Senhor Jesus Cristo no mundo, que está sendo reconstruída e preparada para o grande dia da volta do Senhor Jesus Cristo. Então, igreja, o sentido é muito maior. As palavras contidas nos profetas, talvez no Antigo Testamento, o que Deus aponta para nós hoje, muitas apontavam para o próprio Jesus e para o tempo dele, mas muitas estão contidas lá, sendo cumpridas e ainda serão nos dias de hoje. E eu peguei esse texto assim, o tema da mensagem que eu havia pensado, que Deus havia me dado, foi restaurando templos caídos. E eu pensei, mas Senhor, porque esse tema eu não sabia nem que eu ia discorrer sobre o texto do profeta Amós. Eu também não sabia do que Deus queria falar. Eu pensei, não, será que não sei, reconstruindo o zelo pela igreja, não sei. Quando Deus me mostrou isso, era o que justamente a obra que Ele estava fazendo na sua igreja nos dias de hoje. E eu comecei a entender poxa, mas eu li desde o profeta Amós, e Deus, o que representa isso, essa tenda de Davi? Quando eu encontrei, e queridos, foi uma surpresa, porque entender que Deus já havia desenhado tudo, todas as suas promessas, tudo que Deus faria para nos religar a Ele, o plano que se passou por Jesus, o que Jesus fez para nos religar de volta ao Pai, nos fazendo casas espirituais que seriam reconstruídas para um dia voltarmos a ter um relacionamento direto com Ele. Isso foi como uma bomba no meu coração. E eu disse, meu Deus, mas como é que eu vou explicar isso? Como é que eu vou explicar em relação ao profeta e ao Antigo Testamento, trazer até nós os dias de hoje? Mas graças a Deus, como lemos o apóstolo Tiago, ele mostra para nós hoje de que essa palavra, ela veio para a igreja dos dias atuais. Nesse texto, a profecia veio até nós, gentios, que herdamos através de Jesus a herança de povo de Deus. Nós fazemos parte da reconstrução da tenda de Davi, que no significado maior representa a conciliação de Deus com o seu povo. Diante disso, irmãos, existe uma verdade que muitas vezes nós esquecemos, mas tanto ouvimos, porém desprezamos. Através de Jesus, nós fomos feitos povo de Deus. Será que você consegue entender isso? O povo israelita antigamente, ele entendia muito forte a questão da sua identidade, de pertencer a um povo, de ter uma linhagem, de ter uma identidade. Eles sabiam quem eles eram, eles sabiam de onde tinham vindo e eles sabiam todos os preceitos que norteavam a cultura e tudo o que eles faziam. E todas as bênçãos que Deus havia derramado ao patriarca Abraão estava sobre o povo de Deus, e eles tinham total consciência disso. Mas você consegue entender que através do próprio Jesus, essa linhagem de bênção foi transferida até nós. Você consegue entender que Jesus pegou o que não era, eu lembrei muito do que a Essinho fez ontem, pegou o que você não merecia. Não sei quem estava aqui. Quem estava aqui ontem na parte que a Essinho ministrou? E ele pegou o cara que não merecia lá, o cara que trabalhou, né? A parábola dos denários do trabalhador da última hora. Ele pegou lá o cara que trabalhou o dia todo. Lá. Aí pegou um cara que chegou algumas horas depois. Botou tudo lá na vinha. E aí pegou o cara que só faltava 1 hora para encerrar o expediente e botou lá também.
final ele pagou a mesma quantidade para cada um. Esse texto é muito conhecido. E com certeza o que chegou por último, ele não merecia aquele denário. Ele não trabalhou o dia todo. Ele chegou na última hora para trabalhar. Mas, sabe, eu fico pensando que nós somos esses trabalhadores da última hora. Porque nós não merecíamos ter as promessas do Senhor. A Bíblia fala que nós nem éramos povo. Nós não tínhamos nenhuma linhagem. Nós não éramos nada. Perdidos nos nossos delitos e pecados. Mas sabe o que Jesus fez? Vocês estão aí desde Abraão, né, trabalhando. Pronto. A partir daqui, deixa eu colocar essa galera para receber as mesmas bênçãos que vocês estão recebendo. As mesmas promessas que vocês estão recebendo. Deixa eu colocar esse povo aqui também nesse balaio. Deixa eu colocar esse meu povo da Iebne Termares aí nesse povo para herdar essas bênçãos. Deixa eu colocar o povo da minha igreja do século 21 para herdar essas bênçãos. Será que você pode entender isso? Será que você pode entender que as mesmas bênçãos, as mesmas promessas estão sobre sua vida hoje? Será que você pode entender o peso disso? Talvez eu ainda não entenda o suficiente. Talvez eu ainda não entenda o suficiente. Eu não sei você. Mas diante de promessas tão demasiadas e tão profundas, talvez o nosso estilo de vida seria um pouco diferente hoje. Se entendêssemos as promessas de Deus para a nossa vida, e que não eram para nós, mas que por causa de Jesus hoje são, talvez a nossa mente tivesse um entendimento muito diferente do reino de Deus. E diante disso, pelo que Jesus fez, não era mais o templo, mas o próprio Jesus nos fez a sua casa e a sua habitação, onde a presença de Deus se manifestaria. Amém? Nós somos casa, irmãos. Nós somos morada eterna do Altíssimo. Será que Deus não tinha um lugar melhor para morar? Eu não sei. Eu acho que tinha. Mas Ele decidiu morar dentro de nós. Ele decidiu fazer morada em nossas vidas. Não entendo o motivo disso. Se os pastores puderem me responder. Por que motivo o Senhor escolheria morar em seres tão imperfeitos como nós? Eu não entendo. É isso, minha pastora. É a graça. Porque merecimento nem de longe, irmãos. Merecimento nem de longe. Talvez o mais santo aqui, que com certeza está longe de ser eu, talvez ainda estaria muito longe de merecer ser morada de Deus, lugar da sua habitação. Mas Jesus te fez assim. Amém? Dá um glória a Deus, irmão. Ajuda o pregador aí, pelo amor de Deus. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Diante desse entendimento, eu queria ler o texto de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4 ao 10. É um texto que nos faz também entender a dimensão da graça do Senhor, que foi nos fazer moradas dele, moradas vivas. Diz assim o texto de 1 Pedro: à medida que se aproximam dele, a pedra viva rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para Ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, nós hoje, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular,
e pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem à mensagem, para o que também foram destinados. Vocês, porém, recebe, irmão, recebe. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. Amém, irmão? É bom as palmas, beber uma aguinha. Você consegue entender o que Jesus te fez hoje? A pedra angular que edificou a nova casa espiritual que somos nós. Você entende? Aquela pedra que dá todo o prumo, todo o nível, todo o ajuste, toda a dimensão da edificação, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo, composta por mim e por você nos dias de hoje. Ele nos fez todos esses atributos através da sua maravilhosa graça. Somente pela graça nós fomos feitos povo exclusivo de Deus, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Você tem noção do que é ser tudo isso? Eu acho que só em geração eleita tava bom, acho pra mim. Eu sou um eleito, menino. Eu acho que pra mim só ser geração eleita tava bom. Mas eu acho que geração eleita, sacerdócio real, irmão, é brincadeira. Porque eu vou falar igual meu pai. Brincadeira. Vou imitar. Brincadeira, irmão. O sacerdócio real, você lembra quando eu falei lá do templo de Moisés? O que o cara tinha que fazer, o que o sumo sacerdote tinha que fazer para adentrar a presença de Deus. Você tinha noção do que ele tinha que cumprir? Você tinha noção que era um cara no meio de uma multidão para fazer aquilo? Não era qualquer um, não. Era o sumo sacerdote. E Pedro vem e fala, não, vocês são sacerdócio real. Ah, não, como assim? Não, é sacerdócio real. Não, sacerdócio? Não, você faz parte de uma linhagem sacerdotal e de reis? Como assim? Como assim? Eita, parece juntou, de rei que vem Davi também. Parece que uma coisa está ligada com a outra. Sacerdócio real. E não é nem qualquer sacerdócio, é um sacerdócio real. Você tem noção que Deus nos deu a graça de dividir o seu trono conosco? Porque é isso que eu entendo, irmão. Me desculpe se eu estiver teologicamente errado. Mas aquela promessa que Deus havia feito para o povo de Israel, de uma linhagem de reis e sacerdotes, foi estendida a nós. E hoje somos sacerdócio real. Amém? Se somos sacerdócio real e fomos junto com Cristo, estamos assentados junto com Cristo nas regiões celestiais. E se Jesus Cristo está assentado à direita de Deus no trono, eu acho que a gente está lá. Eu só acho. Amém. A gente está, né, minha pastora? Em nome de Jesus. Eu creio. Eu não mereço estar, irmãos, nem de longe, junto desse trono, à direita de Deus, junto com Jesus Cristo. Eu não mereço ser sacerdócio real. Mas você entende, cara, que tremenda graça foi. Que tamanha obra que Jesus fez de transformar você, que nem era povo, como diz o início do texto, que nem era povo. O início não, depois ele fala, vocês nem eram povo, mas antes ele fala o que Jesus nos tornou, gente. Pelo amor de Deus, é um negócio muito pesado, muito pesado. Eu também não tenho noção disso. Além de ser habitação do Altíssimo, além de agora Deus manifestar a sua presença no nosso meio e em nós, porque nós nos tornamos casas espirituais, Deus nos torna uma geração eleita, um sacerdócio real. Que outra obra de alguém, de algum profeta, de algum rei poderia fazer isso que nós somos hoje?
Que obra poderia ser feita para que nós pudéssemos assumir essa posição que hoje nos foi dada através de Jesus, irmão? Nenhuma obra, nenhum sacrifício além do que Jesus fez poderia ser feito para que nos colocasse hoje como uma geração sacerdotal e de reis. Mas é isso que Jesus fez com você. Ele te resgatou, irmão. É você que pensa que não é para você. É mais para você do que para mim. É mais para você que pensa que não tem direito do que para mim. Então é para mim também, porque realmente eu estou longe de ter esse direito. Compreender a obra que Jesus fez na cruz, irmãos, ela nos leva a uma dimensão tão sobrenatural do reino de Deus, que a nossa vida, ela não tem como não ter sentido fora da vontade do Senhor. Quando a gente compreende onde nós estamos e onde nós deveríamos estar, mas não estamos por causa da obra de Jesus, não tem como a nossa vida não ter sentido. É por isso que o mundo precisa entender e conhecer essa mensagem. A mensagem da cruz, ela se tornou tão clichê no ouvido das pessoas que, cara, eu penso que parece até que perdeu seu valor, sabe? Mas olha o quanto de coisas, eu citei quase nada, eu citei muito pouco. Mas olha o tanto de coisas que Jesus fez por nós através da obra da cruz. Tem outras tantas que eu não citei. Mas você tem noção que se o mundo soubesse e entendesse o que Jesus veio fazer por cada um de nós e por eles, será que o mundo hoje não teria um outro sentido? Será que não viveríamos hoje uma outra realidade? Será que as nações hoje não estariam em um outro patamar? Será que a igreja do Senhor Jesus Cristo não estaria tão mais impactante no mundo? Não estaria sendo mais ouvida se a gente entendesse e compreendesse o que Jesus fez por nós? Antes mesmo deles conhecerem aí fora. Nós precisamos conhecer primeiro, mesmo ouvindo. Porque muitas vezes a gente ouve e faz de não entendido. A gente sabe, conhece, mas não entende. Porque a gente não faz valer as verdades de Deus para a nossa vida nos dias de hoje. Então entender que todas essas promessas e hoje o fato da presença de Deus se manifestar dentro da nossa vida precisa mudar tudo o que nós somos, irmãos. A pedra angular, onde por meio dela toda a sua igreja é construída e edificada, nos fazendo um povo adquirido e exclusivo de Deus, aonde a partir de Jesus nós fomos feitos a nova habitação do Pai. Amém? Diga aí para o seu irmão que está do seu lado, só para a gente fazer uma dinâmica. Você é o novo templo de Deus. Diga também, agora Deus se manifesta em você. Mas não tenha vergonha não, porque tem uns irmãos que têm vergonha de virar. Eu, quando tem irmão desconhecido, aí fica fingindo que não tem irmão do lado, mas tem. Viu? Vire para ele. Você aí que fingiu que não tinha irmão do seu lado, vire para ele, que ele percebeu que você não virou. Viu? E Deus está vendo também, viu, irmão? Viu? Deus está vendo também, viu? É forte. É forte, né, minha irmã? Queridos, essa restauração do templo nos dias de hoje, precisamos compreender que ela aponta muito para nós, muito para a igreja nos dias de hoje. E que Deus estaria restaurando sua igreja e ajuntando o seu povo de toda língua, nação e raça para aquele grande dia. Por isso Deus deseja que a sua igreja seja restaurada, pois o templo dele, que somos nós, precisa ser reconstruído. O texto de Isaías 57, versículo 15. Sabe? Esse texto, ele é muito profundo porque ele justamente representa a natureza de Deus em relação ao nosso convívio, em relação ao relacionamento dele conosco. A reconstrução desse templo aqui, que é a sua vida, cara, ela não é mais como antes. Ela não é mais litúrgica. Você consegue compreender?
Você consegue compreender que Jesus já fez tudo que você precisava fazer, mas não tinha condição de fazer? Você tinha que cumprir uma série de pré-requisitos e liturgias, mas que você não seria capaz de cumprir. Mas Jesus cumpriu por você. Toda essa etapa foi vencida na sua vida, porque Jesus se colocou no seu lugar. Sabe como é que hoje a gente chega no Santíssimo Lugar? Isaías. Isso, eu percebi ali que está meio cortado. Alto e sublime. Sabe como hoje a gente, sacerdote real, eu não sou, mas Deus, se Jesus me fez, então eu sou. Se você não é, deixe de ser coitadinho, de achar que não é para você essas promessas. Porque se você acha que é coitadinho, que não merece e que nunca vai tomar a posição de ser aquilo que Deus disse para você ser, você está negando aquilo que Jesus pagou o preço de sangue para você ser. Então tome posse daquilo que Jesus já derramou sobre você. Porque se você nega que é sacerdócio real, se você nega que é geração eleita, se você nega tudo aquilo que Deus já disse que você era, você está negando e você está dizendo que o sacrifício que Jesus fez não valeu nada por você. Então, assuma o seu papel. Pelo menos entenda que você é isso. Não vamos dar de coitadinho de achar, não, geração eleita, não, isso aí não é tanto para mim, não, é para o pastor Augusto, para o pastor Show, cheio do fogo. Cheio do fogo, aleluia, cheio do fogo. Não é para mim, aleluia, é para ele, não é para mim. Cara, é para você sim, eu sinto muito lhe dizer. Você que acha que porque pecou antes de vir para cá, ei, é para tu também, viu? É para você. Jesus não distinguiu não, de quem tinha, porque todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Mas, por causa de Jesus, a gente tem esse direito de chegar, sabe como? Pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre e cujo nome é santo. Habito no lugar alto e santo também, mas eu habito também com o contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. Ei, olha, se apresenta assim agora. Agora o sumo sacerdote de hoje, que é você, se apresenta assim, ó. Senhor, olha o que eu fiz hoje, Senhor. Olha o que eu fiz hoje. Olha o que eu fiz hoje, Senhor. Tu sabe tudo, Senhor. Olha, Deus, é só o que eu sei fazer, isso. Deus se manifesta ali também. Deus se manifesta com você quando você rasga o seu coração, quando você confessa o seu pecado, quando você admite que aquilo que você fez desagradou aos olhos do Senhor. Cara, ali é onde a tenda do Senhor é construída. É quando você se ajoelha. É quando você entra no seu quarto, meu amigo, e você tá só o caco, meu amigo, que você não sabe nem o que falar, só fica calado esperando. Meu amigo, é ali onde a tenda está sendo construída. É onde a tenda do Senhor está sendo construída, porque é ali onde o Senhor vem com a sua presença para dar novo ânimo ao espírito do humilde. Porque a gente não deixa de ser, porque é tudo aquilo que Jesus já disse sobre nós. Porque a gente entende que ainda não é merecimento, mas graça. A gente toma a nossa posição, mas não perde o nosso foco. A humildade no coração permanece. E o novo alento ao coração do contrito. Contrito, galera. Galera, porque é meio da juventude, então o mês é nosso. A gente manda aqui, né, não, jovem? A gente manda aqui. A galera é cara, é parada, é isso aí. É isso aí, Joe. É isso aí, meu irmão. É, Guizão. É isso, irmão. É isso. É o novo modelo, tá? Se acostume. É o novo modelo, tá? Se acostume. Tá, irmão? Não sou eu, pelo amor de Deus. Tira isso aqui, porque isso aqui, misericórdia. O contrito, o quebrantado de coração, o quebrantamento do coração. Sabe, eu acho que quando você chega, cara, quanto mais quebrantado, quanto mais rasgado você tá na presença de Deus, é onde Deus vai. Acho que Deus não aguenta, Ele desce com a presença dEle, Ele não vê se tem concreto, Ele não vê se a parede tá preta, se tá branca, se o resto estiver preto, amém, em nome de Jesus vai estar. Ele não tá preocupado com isso, irmão.
Tem um quarto, meu irmão, se não tiver um quarto, tem um banheiro. Se não tiver um banheiro, tem uma sala. Cara, a tenda de Davi na sua vida, ela não tem lugar para ser construída. Ela está onde você está. Porque a presença de Deus agora, meu irmão, você anda e ela vai com você. Para que onde estejais vós, estejais eu também. Na verdade é o contrário o texto. Para que onde eu estiver, estejais vós também. Jesus fala acerca de quando for que ele derramaria o seu Espírito. O Espírito Santo foi dado a nós para a gente ser a habitação dele, irmão. Foi uma garantia de que Jesus, você veio fazer o quê? Não, eu vim reconstruir a ligação do Senhor, meu Pai, com o meu povo, o teu povo. Tá, mas eu quero um sinal, uma garantia. O Espírito Santo nos foi dado para que ao receber e ao reconhecer o sacrifício que Jesus fez, a garantia do Espírito Santo fosse dada até nós. Porque se eu não reconheço o que Jesus fez, então eu nego tudo aquilo que ele fez por mim. Se eu não creio que o que ele fez veio me trazer tudo isso, se eu não creio no sacrifício dele, eu não posso receber a garantia de que Deus agora tem ligação direta comigo através do Espírito Santo, que é a habitação da presença de Deus nos dias de hoje, através da minha e da sua vida. Então essa garantia do Espírito Santo é quem atesta que hoje nós somos morada dele. Cara, isso é massa, porque quando a gente se ajoelha, quando a gente está contrito, quando a gente rasga, é o Espírito que está lá, meu amigo, intercedendo. Ó. Basta eu ajoelhar, não precisa ajoelhar não, tá de pé, meu amigo, começa. Tá de pé, deita, cai, né? Não espera nem o pastor Show chegar não, já deita. Já deita, já invoca, cara, porque é o Espírito. É o Espírito que atesta a presença de Deus. Manifesta em você. É Ele que vai trazer a presença do Pai até você. É através dele. Perceba, nunca é por nós. Teve que ser por Jesus, teve que ser antes por sacrifícios, depois o modelo por Jesus, depois agora pelo Espírito. Por quê? Diretamente talvez nós, pelo pecado, não conseguiríamos, porque ficamos destituídos. Mas Deus sempre providenciou um elo de ligação entre o seu povo e o Pai. Deus sempre preocupou, mesmo quando ele fulminava, mesmo quando ele fulminou Uzá, por ter tocado na arca, mesmo quando Davi temeu, cara, Deus sempre providenciou um elo de ligação entre o seu povo e a sua presença, para que o homem nunca estivesse desconectado da pessoa de Deus. Você sabe quão tremendo é isso? E graças a Deus, meus irmãos, pelos dias de hoje, porque desde Jesus o Espírito Santo está no nosso meio, e é Ele quem conduz e atrai a presença do Pai para os dias de hoje, para a nossa igreja. Amém? Reconstruir o templo significa também achegar a Ele. O texto de Hebreus, capítulo 4, versículo 14 ao 16. Olha só. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote, graças a Deus que não somos mais, nem precisamos ser. Temos um sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus. Apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, glória a Deus. Mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, olha aí, ó, como chega no Santo dos Santos de novo. Aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Tá mais claro que isso? Fazer com o pastor, você quer que eu desenhe? Olha como a gente adentra, cara. O sumo sacerdote, Jesus. Olha o que eu preciso fazer agora para adentrar a presença de Deus. Igreja, precisamos entender que a presença do Senhor até nós nunca esteve tão perto como nos dias de hoje. Ela nunca esteve tão acessível, nunca esteve, digamos, tão fácil de se alcançar como nos dias de hoje.
Basta nos achegar ao trono da graça. Eu mostrei aqui um jeito como é que se achegar ao trono da graça. A fim de recebermos misericórdia em tempo oportuno. O texto do versículo 15. Para que Ele se compadeça das nossas fraquezas. Sabe? Ele sabe o que é que eu e você passa. Cara, se você acha que você não é digno, se você acha que porque fez isso ou aquilo, olha aí, alguém que passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Eu e você não conseguiria fazer isso. Eu acho que eu não, eu tenho certeza que eu não. Mas ele sim, mas Jesus sim. É Cristo, irmãos. É Cristo. Não passa por nós a obra salvífica, é Cristo. Está nele. Nós hoje obtivemos toda a recompensa e as bênçãos de carona, porque Cristo foi Ele que passou por tudo, sem pecado. E Ele elevou a Deus o mais perfeito sacrifício. Ele foi o perfeito sumo sacerdote, porque Ele levou o mais perfeito sacrifício que não havia sido entregue antes. Foi um corpo sem pecado. Foi um corpo sem pecado derramado sobre aquela cruz, sabe? E aquele sangue é aspergido até hoje na nossa vida. Porque até pelo que você vai cometer, Ele já pagou. Você tem noção de quão dívida era? Até pelo que você vai fazer, Ele já pagou, irmãos. Ele já pagou tudo. Você tem noção que tamanho sacrifício foi esse? Portanto, devemos valorizar o que Jesus fez nas nossas vidas e restaurar o templo de Deus na nossa casa, nas nossas famílias, nos nossos relacionamentos. Entender isso faz com que tudo em nossa vida mude. Quando entendemos que o controle total é de Deus. Porque Ele se tornou o verdadeiro dono de tudo em nós, a sua verdadeira casa. Se você é casa de Deus, se você é morada do Altíssimo, eu sinto lhe dizer, tem um precinho, Ele agora é o dono, tá? Tamanhas promessas, tamanhas bênçãos acompanharam, mas eu sinto dizer, Ele agora é o dono. Ele manda. Ele quem manda, Ele vai ter que mandar, porque senão você não é a casa. Como é que eu sou o dono da casa? O homem lá da casa é o meu pai, o Todo-Poderoso, Pastor Augusto. Tá, Ele é o dono da casa. Se eu não deixar Ele mandar, não, eu quero mandar agora na casa. Como é que fica? Como é que fica a casa? Se Israel disser, não, eu quero mandar na casa, como é que fica? Como é que fica? Se eu disser, não, eu quero mandar na casa, aí eu acho que meu pai gentilmente vai dizer, tudo bem, meu filho, né? Tudo bem. Então, nessa casa aqui eu não vou habitar, porque você quer ser o dono dela, você é o dono dela. Mas o dono é Ele. O dono da sua casa, o dono dessa casa que está aí é o Senhor Deus. Portanto, tem algumas coisas que a gente precisa entender antes de fazer, pensar, agir, tomar decisões. É entender que, não, agora Ele é o dono. Beleza, você quis se tornar tudo isso, glória a Deus. Você quis tomar posse do sacrifício de Jesus e tudo que Ele fez na cruz para lhe dar massa. Eu também, amém. Mas, eita, Deus vai mandar agora. Deus agora é o dono dessa casa. Entender que o senhorio dele na nossa vida tem que ser em tudo, irmãos, em tudo. É difícil entender isso. A nossa natureza muitas vezes não quer, porque entende que muitas vezes os nossos prazeres, as coisas que a gente quer é o que tem que mandar, é o que tem que sobressair nas nossas decisões. Aquilo que a gente quer fazer, aquilo que a gente quer ganhar, aquilo que a gente quer conquistar. Mas o dono da casa, Ele tem a ordem e o controle de tudo. Amém? Pode chamar, eu queria chamar o louvor aqui já, porque é a hora. Precisamos entender algumas coisas também, irmãos. Porque eu falei muito de graça, eu falei muito de bênção. Que é mais pura verdade. E que são as principais coisas de quem assume a nova vida em Cristo. Mas existem algumas responsabilidades. Quando a gente entende que a gente é templo do Senhor. E quando a gente convive com a igreja do Senhor Jesus Cristo no mundo.
Preste atenção aqui, irmãos. Deixa a galera subir, vai aí arando o terreno, tocar fogo no negócio, que aqui é o novo modelo, viu? Vou repetir de novo, novo modelo, tá? Mas você não se constrange não, eu já estou de barra, mas eu sou novinho ainda, mas você que está mais do que eu, é para você também, tá? O novo modelo. Se chega, tamo junto, tá? Se chega, tamo junto. A gente conta com você, viu? Viu, Walter? Viu, Jair? A gente conta, viu? Também com vocês aí. Você entender que você é templo de Deus também e põe responsabilidade sobre o seu irmão. Você precisa entender que ao lado de você, que é um templo, existe outro templo. Você precisa entender que você não é um templo sozinho. Que a igreja do Senhor Jesus Cristo é um corpo formado por vários membros. Cada um sendo a igreja do Senhor Jesus Cristo. E ambos formando a igreja universal do Senhor Jesus Cristo. Mas que não é a universal do pastor Ed Macedo. É a igreja mundial do Senhor, mas também não é a igreja do apóstolo lá. É a igreja evangélica, mas também que não é essa. É a igreja do Senhor Jesus Cristo no mundo, meus irmãos. Ao seu lado também tem uma igreja. Ao seu lado tem alguém que habita a presença do Senhor. Ao seu lado tem alguém que também é a habitação do Senhor. E sabe, da mesma maneira que você trata o seu irmão, é a maneira como você trata a igreja do Senhor Jesus Cristo. Quando você fala mal do seu irmão, você está falando mal contra a própria igreja do Senhor Jesus Cristo. Quando você levanta discussões, fofocas no meio da igreja, quando você levanta um olhar maldoso, quando você impõe um dedo julgador, você está julgando a própria igreja do Senhor Jesus Cristo. Quando você faz qualquer coisa pelo seu irmão, é pela igreja do Jesus Cristo que você o faz. Qualquer coisa que você faça pelo seu irmão, boa ou ruim, é pela igreja do Senhor Jesus que você está fazendo. Porque o seu irmão que está aqui, ele também é casa, ele também é templo e habitação do Deus Altíssimo. Eu queria ler com vocês o texto de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16 e 17. Diz assim o texto: vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito Santo, que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Meu irmão, eu não quero que você seja destruído. É Coríntios, né? É Paulo, né? É pós-Jesus, né? É graça, né? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. E o que foi que ele falou antes? Não, aí mesmo. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Que santuário? Que são vocês. Porque é sagrado. É sagrado. O seu irmão que está do seu lado, ele é sagrado. Eita peça boa, meu amigo, que está do meu lado. É sagrado. Não sou eu não, viu? Não venha dizer que eu estou inventando coisa não. É a palavra do Senhor, meus irmãos. É Paulo aí, aos Coríntios. É sagrado. O seu irmão, ele é templo. Você não pode se levantar contra ele, irmãos. Pelo amor de Deus. Vou imitar o pastor, né? Porque a gente não sabe, quando não sabe fazer, a gente imita, né? Vamos deixar de mimimi. Sabe por quê? Tô brincando muito, mas... Só para descontrair. Porque no início eu chorei, eu fiquei com a consciência pesada. Mas tá bom, eu vou ficar descontraindo agora.
Eu não vou falar pelos pastores. Isso aí eu não vou falar por eles. E depois, se eles me pegarem, eu assumo. Não sou pastor, nem tenho tempo, nem sou consagrado, nada. Sou um jovem normal. Não sei. Mas, me colocando no lugar deles, são homens, vou colocar aí, né? Homens que têm décadas de ministério. Eu não digo nem de ordenação, mas de ministério, porque a ordenação ela só é parte, ela só confirma aquilo que Deus já havia separado e confirma o que eles já fazem, que é pastorear vidas. Então a ordenação só atesta isso. Mas diante de anos e anos de ministério, sinceramente eu não sei como é que eles ficam cansados de ter que aturar algumas coisas. Porque, irmãos, a igreja tem problemas, tem. O corpo de Cristo, ele tem um povo que, por não entender as promessas, por não entender talvez, por não vivenciar, é um povo que ainda sofre. E tem sofrimentos profundos. Eu não tenho nem ideia disso, porque eu não tenho gabinete, não recebo ninguém em gabinete, eu não sei se eu digo graças a Deus. Nem meu pai conta nada em casa, eu também nunca quis perguntar, que eu não sou de falar nada. Também quando eu fico sabendo negócio eu nunca falo. Mas eu fico pensando, meu Deus do céu, quantos problemas pequenos eles têm que resolver, porque as pessoas, sabe, não cedem porque alguém falou mal de um irmão, porque alguém olhou para fulano diferente. Minha igreja, pelo amor de Deus, você é santuário do Deus vivo. Você não pode se trocar com coisa pequena e encher os pastores que tem um ministério que é pesado, que é honroso, mas é pesado. Você não pode sobrecarregar ele com essas coisas pequenas de relacionamento, de disse-me-disse, com grupinhos, com mimimis, com coisa. O irmão fulano falou assim comigo. Será que ele não quer que eu faça parte do ministério dele? Será que ele não me quer aqui? Eu acho que eu fui excluído de tal coisa. Eu acho que eu fui excluído de tal ministério. Meus irmãos, vocês são santuários de Deus. Se você destruir o seu irmão, que também é santuário, Deus os destruirá, meu irmão. Misericórdia. É muito forte. Seu irmão, cara, foi o mesmo sangue que te salvou, que comprou ele também. Cara, a gente não tem o direito de se levantar. Isso vale pra mim também. Quando muitas vezes tal. Sabe, irmãos, olhar para o irmão, compaixão, amor. É olhar como Jesus olhou. Cara, Jesus olhou, não é como a gente olha hoje não. Porque a gente olha hoje sabendo de que nós somos em Cristo hoje. Opa, geração eleita. Tudo bom, sacerdócio real? Tudo bom, nação santa, bonita? Tudo bom? Cara, Jesus enxergou a gente quando a gente não era nada disso. E você tem noção que Ele decidiu nos salvar, nos redimir, nos tornar tudo que somos hoje. Imagina se Jesus olhasse para nós como nós olhamos para o nosso irmão. Você tem noção, irmão? Meus irmãos, vamos nos despedir da velha maneira de viver, cara. A velha maneira de viver. Conviva em paz com seu irmão. Porque fazendo assim você está convivendo em paz com a própria casa de Deus. Com o santuário vivo. Sejamos igreja, gente. Até porque Deus levantou a sua igreja justamente para isso. Seu irmão também é o templo. Cuide bem dele. Amém. Se você denigre e maltrata seu irmão, você faz com a própria igreja do Senhor Jesus. Mas se você tem uma palavra de bênção, se você é zeloso com ele, se você se preocupa com ele, se você abraça ele, cara, é a igreja do Jesus que você está abraçando. Cara, se você perguntar, meu Deus, o que é que eu posso fazer por essa igreja? Eu cheguei aqui agora. Cara, dá um abraço do teu irmão que está do teu lado, cara. Oxi, mas isso é cuidar da igreja? É. Porque ele é a igreja do Senhor Jesus Cristo e Ele constitui a igreja do Senhor Jesus Cristo no mundo. Você quer fazer algo pela igreja? Faça pelo seu irmão.
É por isso que eu animo tanto essa galera. Eu chamei Brunão aqui porque a gente precisa andar junto, irmão. É a igreja unida. E as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Você tem noção do poder que é a igreja unida? Porque o reino dividido não prospera. Nós somos casa, irmãos. Nós somos a habitação do Senhor. Trate bem aquele que Jesus também derramou sangue e fez a habitação dele igual a você. Deus está nos chamando para reedificar o seu templo. Não mais físico, mas a sua igreja em todos os níveis. De igual modo devemos valorizar também o nosso templo físico, a nossa casa, a nossa IEB, os nossos pastores, os nossos líderes, porque eles são instrumentos de Deus para a edificação dessa casa espiritual que somos nós. Devemos zelar pela igreja, devemos zelar pelos líderes, pelos ministérios. Por isso que Ministério A não fala de Ministério B, Pastor A não fala de membro A, membro B não fala de Pastor B. E a igreja do Senhor, assim, ela é edificada mutuamente. A restauração do templo de Davi hoje em dia sabe largar o legalismo, a mentalidade de julgamento, de condenação, de temor, de medo. Voltar-se para o povo da igreja muitas vezes sofrido, não só do meio da nossa igreja, mas também do mundo. Com os braços abertos de um Deus de amor. O Senhor está convidando todos nós para se voltarem a Ele, para deixá-lo limpar todos os nossos pecados, para que recebamos o bálsamo da sua presença. A promessa feita a Amós é estendida até os dias de hoje. É a edificação da igreja, sabe? Em tudo, na sua família, na sua casa. Cara, lembre, o reino está onde você está. Portanto, não é o domingo, percebe? É um novo modelo, não é o domingo. Você foi para casa, o templo foi para casa. Segunda-feira de manhã o templo acordou, vai trabalhar, vai para a universidade. O templo acordou. Eita, e quarta-feira? Não, quarta-feira o templo vai adorar, junto com a igreja do Senhor. Amém, irmãos? E vamos vir na quarta-feira também, ó. Deus está falando. Juventude, venha na quarta-feira, nos dá uma força. A gente está aqui fazendo essa programação. Vamos ser igreja conosco? Amém? Dentro dessa mensagem, irmãos, não existe igreja no domingo, na quarta. Igrejas são todos os dias. Por que você acha que o domingo é mais importante que a quarta-feira? Por que você acha que no domingo e a quarta não? É a igreja do Senhor reunida, meu irmão. Tem o mesmo poder, o mesmo efeito. A mesma presença manifesta. Porque nós estamos aqui no nome do Senhor. Amém? Dá um glória a Deus aí, irmão. Você é a igreja do Senhor? Você é a igreja. Você entende que você é, através de Jesus, você é. Essa igreja está sendo restaurada e levantada como uma igreja gloriosa, para que naquele grande dia o Senhor Jesus nos apresente diante do Pai como uma igreja redimida, restaurada e gloriosa para toda a eternidade. Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Amém.